É uma apresentação que resume, o que eu vou falar hoje aqui, resume um pouco o que eu tenho pensado, né, nos últimos 8 anos, no fundo, né, a partir da minha tese de doutorado, sobre a possibilidade de uma teoria sociológica sistêmica das desigualdades sociais, né? E isso, como vocês vão ver, tem a implicação de tratar as desigualdades sociais como estruturas plurais de desigualdade, e não uma estrutura unitária. Dois obstáculos epistemológicos precisam, então, serem superados para a elaboração de uma teoria sistêmica das desigualdades. A primeira é a ideia de uma estrutura social unitária, que predomina na sociologia da desigualdade. Podemos identificar em Bourdieu, mas também nas próprias teorias marxistas e neo-weberianas da estratificação social, que consiste em tomar como dado a ideia de que os indivíduos possuem uma posição na estrutura social a determinar as suas chances de vida e a ação social desses indivíduos nas diferentes esferas da sociedade. Em geral, essa estrutura social unitária é pensada nos termos da estrutura ocupacional, da divisão do trabalho, né, econômico de uma nação. Ok, gente? Tô ligado ainda? Ok, professor, tá ligado. Ok, professor. O segundo obstáculo epistemológico é o nacionalismo metodológico, que se combina com essa ideia da estrutura social unitária. A ideia, né, naturalizada também na sociologia da desigualdade, uma espécie de senso comum da sociologia da desigualdade, que considerar a sociedade como sinônimo de sociedade nacional, né? E então você naturalmente só compara posições sociais dentro de um mesmo país. Não faria sentido assim comparar, por exemplo, pessoas das classes populares do Brasil com as classes médias nos Estados Unidos, né, ou na China, a não ser enquanto comparação entre sociedades distintas, mas não como posições sociais dentro de uma mesma sociedade. Então, superando esses dois obstáculos epistemológicos, nós temos que desenvolver uma teoria sistêmica das desigualdades internas da sociedade mundial. A ideia é, obviamente, uma teoria sistêmica da sociedade moderna, né? Nem todo tipo de sociedade na teoria sistêmica é pensada como sociedade mundial, como nós iremos ver, não é o caso das sociedades estamentais, né? E centro-periferia, e muito menos sociedades segmentadas, mas a sociedade funcionalmente diferenciada, que é o sinônimo de sociedade moderna para a teoria dos sistemas, ela é também, né, necessariamente uma sociedade mundial. E, portanto, as desigualdades nessa sociedade são desigualdades no plural, né, no sentido de que existem diferentes estruturas de desigualdade dentro de uma mesma e única sociedade mundial, global. Certo? Posso continuar? Pode, professor. Então, é um debate, o debate que eu fiz na tese de doutorado, ele ainda está presente, né, nesses textos mais recentes que eu trouxe para a discussão hoje aqui, e ele aparentemente é um debate alemão, mas ele tem um significado bem maior, né? Como outros autores, né? O Marcelo Neves e tantos outros autores na nossa América Latina, vocês vão discutir também aqui ao longo desse curso, que é o debate sobre o primado da diferenciação funcional, né? Há questionamentos sobre a existência ou não desse primado, né? E a validade desse primado da diferenciação funcional no contexto latino-americano, brasileiro. Marcelo Neves, conhecidamente, contesta, né, que haja um primado da diferenciação funcional na América Latina, né, em contraposição, por exemplo, à vigência desse primado na Europa, nos Estados Unidos. Assim como Aldo, Hugo, né, Masqueren, Hugo Carden e Aldo Masqueren, que vocês vão discutir, eu, Roberto Dutra, também contesto essa tese de Marcelo Neves,
de que não há um primado da diferenciação funcional na América Latina. Então, a minha leitura, de certo modo, eu preciso explicitar isso, não por querer polemizar com o Marcelo Neves, ao contrário, não é questão polêmica, mas é uma questão de divergência, né, conceitual. Eu desenvolvi a minha reflexão toda, e, na verdade, a partir da insatisfação de uma visão de diferenciação funcional de sociedade mundial humaniana, que sempre me pareceu eurocêntrica, que sempre me pareceu calcada na ideia de que a América Latina é uma forma incompleta de modernidade, em comparação com a Europa e os Estados Unidos. Portanto, se existe diferenciação funcional entre nós, ela é sempre incompleta, falha, né, cheia de percalços, e por contraposição a uma diferenciação funcional completa, plenamente realizada na Alemanha, por exemplo. Então, o meu ponto de vista, já explicitando, é de que a diferenciação funcional é incompleta em todos os lugares. Há níveis, claro, há possibilidade de formas mais ou menos realizadas de diferenciação funcional, não quer dizer que é tudo a mesma coisa, mas a incompletude é, sim, um traço geral, né, das promessas que a própria diferenciação funcional traz em si. Ainda estou, gente? Ligado? Sim, professor. Então, criticando, né, uma visão de centro e periferia na modernidade, que coloca a diferenciação funcional como uma característica do centro e a sua ausência como uma característica da modernidade negativa da periferia, eu desenvolvo a ideia de múltiplas trajetórias e entrelaçadas nas diferentes regiões da sociedade global, como formas múltiplas e entrelaçadas, repetindo, de acesso à diferenciação funcional. Né? Na verdade, eu acabei de ler hoje mais cedo o texto que Aldo e Hugo publicaram na revista Sociedade, Sociologia e Antropologia, e me surpreendi mesmo, porque eu não havia lido o texto deles, não estava publicado, na verdade, quando eu fiz esse texto que acabou de sair na Sociedade Estado, e a visão deles é exatamente, né, a minha é exatamente a mesma visão deles. Inclusive, nós nos dialogamos com os mesmos autores, que é o Goran Tergom e o Ismael Eisenstadt. A ideia de formas múltiplas e entrelaçadas de diferenciação funcional. Então, a gente, quando for falar, por exemplo, da América Latina e a Europa, nós não vamos falar de uma diferenciação funcional que se formou na Europa e depois foi transplantada para a América Latina, ou não transplantada, né? Ou fracassada em seu processo de transplante, mas sim no desenvolvimento coevolutivo de formas de diferenciação funcional na colônia e na metrópole, como exatamente Aldo e Hugo tentam descrever em relação à América espanhola e eu tento fazer em relação à América portuguesa. Né? Em relação às desigualdades sociais, o primário da diferenciação funcional traz, né, duas consequências articuladas para o conceito de desigualdade social. A primeira é que as estruturas de desigualdades sociais deixam de ser o eixo primário da sociedade. Isso não quer dizer que as desigualdades sejam menores ou maiores, que a gente esteja aqui negligenciando, minimizando, né, a gravidade moral ou política das desigualdades, mas simplesmente uma forma de tratar o problema da desigualdade enquanto conceito teórico da sociologia. Ou seja, a estrutura fundamental da sociedade é a sua diferenciação em sistemas funcionais como economia, política, direito, ciência, religião, meio de comunicação de massa, família, esporte, arte, etc. E não a visão de classes, né? Ou de gênero, ou de raça, ou colônia e metrópole. Né? Essas divisões todas existem, se reproduzem, mas elas se tornam mutáveis. Elas podem ser transformadas sem que a sociedade seja transformada como um todo. A sociedade permanece a mesma quando uma classe social é eliminada, né? Ou quando uma determinada classe dominante deixa de ser dominante. Né?
A segunda consequência é que, com a passagem ao primado da diferenciação funcional, as desigualdades passam a ser criticáveis nas sociedades, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista literário, do ponto de vista político, religioso, ou seja, a cosmologia social e do mundo como um todo não depende mais da naturalização das desigualdades. Muitas desigualdades continuam sendo naturalizadas, mas a sua desnaturalização não é mais uma catástrofe no sentido sistêmico do termo, ou seja, uma transformação que faz ruir toda a sociedade. As guerras que nós vivenciamos, a pandemia, elas são fenômenos, como o Piketty, por exemplo, aponta, em relação às guerras especificamente, com efeitos altamente igualitários na sociedade. A destruição de patrimônios concentrados no topo da hierarquia social, né? Mas isso não representa a destruição da desigualdade, quando ocorre, não representa que a sociedade deixou de ser outra, e completamente outra, com estruturas e expectativas normativas e cognitivas completamente distintas, como, por exemplo, aconteceu na passagem do feudalismo para a modernidade. Gente, passando para a segunda, ok? Estão me ouvindo? Ok. Ok, professor, pode seguir. Esse aqui é meu livro, né? É minha tese de doutorado, que saiu a segunda edição, e é onde, mais ou menos, eu tento iniciar o desenvolvimento disso. Mas ainda algumas questões que eu apresento hoje aqui não estavam desenvolvidas lá. Eu ainda trabalhava, por volta de 2012, com a ideia de um transplante da diferenciação funcional, muito influenciado pela leitura do G.C. Souza, de uma modernidade europeia que vem de fora para dentro, para a periferia. E eu, na medida que eu fui me distanciando também, minha insatisfação teórica com o G.C. Souza foi aumentando, eu fui me aproximando também de outros autores, como Eisenstadt, né, que entendem a modernidade não como transplante de fora para dentro, mas como desenvolvimento múltiplo, e como Goran Terborn, como desenvolvimento entrelaçado, né, entre centro e periferia, e não como importação apenas de estruturas sociais da periferia em relação ao centro. Então, o meu livro está, de certo modo, até desatualizado em relação a esses textos que eu estou apresentando hoje aqui. Então, a primeira questão em relação ao primado da diferenciação funcional, como eu já adiantei aqui, é que ele não implica a dissolução da desigualdade social estruturada. Muitos autores na sociologia alemã, por exemplo, com o qual eu dialogo, acusam Luhmann de dissolver o conceito de desigualdade social estruturada. Não é o caso. O que Luhmann demonstra, a meu ver, é que a desigualdade social deixa de ter o primado da estruturação mais ampla da sociedade. A estruturação mais ampla da sociedade passa a ser constituída pela diferenciação de sistemas funcionais na dimensão material da sociedade, aquilo que o Luhmann chama de Sachdimension, ou seja, a generalização de problemas e soluções associados, como, por exemplo, o problema econômico, né, do combate à escassez em tempos futuros, que você resolve com o dinheiro, o problema político de tomar decisões coletivamente vinculantes, que você resolve com o poder, o problema jurídico de estabilizar expectativas normativas, que você resolve com decisões jurídicas. Enfim, os sistemas funcionais, eles são sistemas que se desenvolvem não como Parsons pensava, como partes que resolvem problemas de um todo. A visão de Luhmann sobre a diferenciação funcional é completamente diferente da de Parsons e de Durkheim. Os sistemas funcionais não são partes de um todo. Os sistemas funcionais são um todo em si. Eles que se diferenciam de um ambiente. Cada sistema funcional inventa um problema e convence, por assim dizer, a sociedade sobre a necessidade de resolver aquele problema com os meios simbolicamente generalizados daquele sistema. Então, o que a política faz o tempo todo? Convencer a sociedade sobre a necessidade de decisões coletivas, né? Então, você pode identificar na história da sociedade moderna, né, períodos de retração, né, ou de avanço de determinados sistemas, né? Eu diria que, como a gente debateu há um mês atrás, né, lá com o Arthur, Marcelo Neves, Fabrício Neves, o Pablo, o momento da pandemia é um momento, pelo menos,
de curta duração, pode ser até de maior duração, de uma certa retomada do político. A política parece que está convencendo a sociedade sobre uma maior necessidade de decisões coletivas, né? E, portanto, os problemas políticos se tornaram mais proeminentes, assim como suas soluções. Então, a diferenciação funcional, ela se transforma numa espécie de ordem autossubstitutiva da sociedade, na medida em que os códigos e os valores binários dos sistemas funcionais, como pagar e não pagar, licitude e ilicitude no direito, né, transcendência e imanência na religião, paixão não paixão no código da esfera erótica, verdade não verdade na ciência, essas distinções binárias passam a ter uma validade que dispensa qualquer justificativa externa. Ninguém precisa mais de uma justificativa religiosa para uma decisão jurídica. É claro que essas justificativas são trazidas ainda, mas elas podem ser apontadas e denunciadas como patológicas, como corruptoras, né? O direito dispõe, né, de mecanismos de autovalidação do seu código, né? E significa também, o primado da diferenciação funcional, que as outras formas de diferenciação da sociedade, como a diferenciação segmentar, ou a diferenciação estratificada entre centro, ou a diferenciação entre centro e periferia, elas existem, mas as possibilidades de existência dessas formas de diferenciação são agora controladas pelos sistemas funcionais e pelas organizações que tomam esses sistemas funcionais como sua referência, né? Não quer dizer que a origem social dos indivíduos vá perder influência completa sobre a inclusão desses indivíduos nos sistemas funcionais. Isso é uma visão equivocada, por exemplo, de André Kisserling, né, o titular lá da cátedra de Luhmann em Bielefeld, né, que eu critico diretamente na minha tese, em todos os textos que eu escrevo sobre desigualdade, porque ele vincula a tese do primado funcional à neutralização das origens sociais nas decisões internas dos sistemas. O que ocorre não é uma neutralização, mas uma tradução. Você não pode, por exemplo, dizer que você se apaixonou por uma pessoa só porque ela é da sua classe social, mas sim porque ela tem as mesmas afinidades culturais que você, dado que as afinidades culturais são elementos legítimos, digamos assim, da escolha individual na esfera do amor, mas a origem social em si não é. Né? Certo? Posso continuar? Alô? Pode sim, professor. Pode sim. Tudo certo. Eu preciso desse feedback. E deixa eu voltar aqui que acabei tirando, apertando o ESC. Então, só para a gente comparar, né, aí, passando para a primeira consequência das desigualdades sociais, em relação ao conceito de desigualdade. No primado da diferenciação funcional, por mais, se você for comparar, né, as desigualdades de renda e as desigualdades educacionais ou de poder entre as classes dominantes da atual sociedade global e as classes dominadas da atual sociedade global, com as disparidades entre os estamentos dominantes e dominados em uma sociedade feudal do século XI, você vai constatar que as disparidades sociais hoje são muito maiores. Né? Não há o que questionar nisso. Todos os estudos históricos demonstram que a nobreza e o povo no século XI, por exemplo, elas não sabiam sentar à mesa. As pessoas não tinham civilidade era muito mais a desigualdade era muito mais cerimonial do que cultural ou econômica. Não se trata disso. Não se trata de uma diferença entre uma sociedade com maior ou menor desigualdade. Esse não é o meu ponto. O meu ponto é qual é o estatuto cosmológico da desigualdade na nossa sociedade, em comparação com as sociedades pré-modernas, feudais, estamentais, né, centro-periferia, nas quais a desigualdade social era um elemento natural e necessário da ordem social e cosmológica. A ordem social era pensada como impossível sem a desigualdade. A desigualdade era como um alicerce necessário da ordem social. A sua abolição
representava uma catástrofe que faria ruir toda a ordem social. Esse não é o caso do primário da diferenciação funcional, na qual a ordem social se descola da conservação, né, de estruturas sociais e específicas. Não quer dizer que as desigualdades acabem, quer dizer que as pessoas podem morrer, podem mudar de estrutura social, a estrutura da desigualdade pode mudar, mas a ordem dos sistemas funcionais permanece, né? E a sociedade não percebe essas mudanças, os atores sociais, a política, o direito, a economia e a ciência não percebem essas mudanças como uma catástrofe. Se o rei de uma sociedade, né, estamental morresse, aquilo era um problema muito sério. Se o nosso presidente da República morrer, na verdade, seria a solução para muitos problemas, né? Então, a brincadeira à parte, né, não seria, né, temos mecanismos, né, a diferenciação entre cargos e pessoas permite uma substituição clara, né, mesmo numa ditadura, né, de um governante que morre. Isso significa que a desigualdade deixou de ser necessária para ser contingente, ou seja, ela pode mudar, ela é possível de outro modo, né, e a ordem social, ainda assim, se mantém uma ordem social funcionalmente diferenciada. Porque a ordem social funcionalmente diferenciada ela é uma ordem dinâmica, ela não é uma ordem estática, ela é uma ordem na qual a mudança estrutural por assim dizer, natural, faz parte da própria dinâmica individual, inclusive. Nós experimentamos mudança estrutural na nossa trajetória de vida, como uma coisa normal, né? Ô, professor. Oi. O senhor não acha que essa afirmação de que a desigualdade social deixou de ser algo necessário para ser algo contingente não é muito mais uma afirmação retórica? Falhou. Professor? Eu não ouvi. A sua voz falhou. Oi, está ouvindo agora? Tô. O senhor não acha que essa afirmação de que a desigualdade social deixou de ser algo necessário para ser contingente não é muito mais retórico, não? Porque, assim, por mais que em tese possa haver essa mudança entre classes, na prática não existe, né? Há uma perpetuação da desigualdade. Não, há uma perpetuação da desigualdade se a gente olha apenas do ponto de vista de um olhar macroestatístico, mas ela não é do mesmo modo que antes. Em primeiro lugar, nem todo burguês, nem todo filho de burguês se dá bem na vida. E quando isso acontece, não é nenhum problema para a sociedade, ao contrário. E, em segundo lugar, ao longo da história, há sim mudanças na estrutura social, não uma perpetuação. Esse olhar determinista não procede. Se você observa, até no Brasil mesmo, no período entre 1945 e 1964, nós tivemos como Pedro, aquela tese premiada no IPEA, esqueci o sobrenome, você tem a mania de chamar as pessoas pelo primeiro nome, Pedro Herculano, né? Lá do grupo do Piketty, do grupo do Marcelo Medeiros, houve uma diminuição num país tão desigual como o Brasil, houve uma diminuição de desigualdade muito grande entre 1945 e 64. E o que era a burguesia dominante no Brasil em 1980, hoje não é mais, né? Até piorou, a meu ver, né? A situação da classe operária europeia no final do século XIX e no pós-Segunda Guerra é completamente distinta. Então, um olhar histórico relativiza um pouco essa visão determinista. Esse é um segundo argumento contra essa ideia de que as estruturas não são contingentes, o que não quer dizer contingente, não quer dizer que está tudo à disposição, que é um contingente, não quer dizer voluntarismo. Quer dizer que a sociedade dispõe de mecanismos que suportam a mudança
e que são, em alguma medida, capazes de realizar a mudança. Ok? Ok. Então, não é só... você diria, é uma questão só retórica. Né? Na teoria lumaniana seria uma questão só semântica. Alguns autores, eu já ouvi essa crítica, né, outras vezes, né, eu acho que é uma crítica importante. Em parte, ela é mais... Eu concordo com vocês, ela é mais semântica ou mais retórica do que prática. Mas ela também prática. Na semântica, de fato, há uma mudança fundamental, que é a passagem do conceito... não o conceito sociológico, mas o conceito histórico mesmo, de estamento, para o conceito histórico, usado pelos atores sociais de classe social. O conceito de estamento era um conceito que demarcava a naturalidade da desigualdade. Se uma pessoa encontrava outra na rua, na Idade Média, ela tinha que se curvar diante da outra. Né? Arthur, que é alguém de classe superior a mim, eu teria que se curvar em relação a ele sempre. Né? E isso não é uma questão para ser denunciada, para ser criticada, é uma questão natural. Já o conceito de classe social demarca a arbitrariedade e a contingência da estratificação, ou seja, indivíduos que a princípio poderiam ser iguais estão alocados em posições sociais que os tornam desiguais. O conceito de classe ele está intrinsecamente ligado a uma crítica da desigualdade. Né? Então, o que há é uma diferenciação não só dos sistemas funcionais, mas das dimensões da própria vida social. Na Idade Média, na sociedade estratificada, primariamente estratificada, tudo era definido a partir da dimensão social. O que importava na prática social, na comunicação, era o seguinte: de a que estamento você pertence? Você é do estamento superior ou do inferior? Pronto, era isso que se precisava saber, para se eu tenho que me curvar ou não. Hoje, a principal questão é de que tipo de comunicação se trata. Não é mais a dimensão social, no sentido do que tipo de pessoa, né? Mas a dimensão material da sociedade. Que tipo de tema, de problema, de recurso social está em jogo? Economia, política, conhecimento, direito, meio de comunicação de massa. Então, em primeiro lugar, a desigualdade é definida não pelo seu pertencimento a um coletivo, hoje, na sociedade moderna, mas sim o pertencimento a um coletivo é definido pelo seu acesso à propriedade, ao poder, ao conhecimento, aos direitos, à notoriedade. É claro que há controles coletivos, sim, nós vamos ver que isso continua havendo, mas os controles coletivos de recursos sociais, eles são instáveis, e eles estão sujeitos e precisam se haver, precisam se reproduzir na dinâmica da diferenciação funcional. Há algo maior do que as classes sociais, há algo maior do que a desigualdade de gênero, do que a desigualdade de etnia, ou qualquer outra forma de desigualdade, que é a dinâmica dos sistemas funcionais da sociedade. Então, a própria desigualdade em si, ela é construída como endereços sociais, como uma construção momentânea, operativa, de pontos de comunicação, de pontos de atribuição de capacidades comunicativas. Indivíduos são, né, dotados de conhecimento, de propriedade, de direitos, de notoriedade, e a partir daí, então, são indivíduos que são requisitados e premiados pela sociedade, enquanto outros são punidos, esquecidos, invisibilizados. Assim como as coletividades. Né? Você pode construir endereços sociais, como é um conceito sistêmico, individualmente ou coletivamente. Os negros, as mulheres, né, os LGBTs, os brasileiros, né, etc. Só que essa construção não é um dado natural da ordem cosmológica, ela é o resultado das operações sistêmicas. Então, os brasileiros que há 10 anos atrás podiam entrar na Europa com certa facilidade, provavelmente na próxima década nós vamos ter sérias dificuldades, poderemos nos tornar párias globais, e talvez aí todo mundo saiba o sentido do que é pertencer a uma coletividade brasileira, sendo ou não de classe média, né? Ou alta. Então, na dimensão temporal, o futuro torna-se aberto. O nobre podia ter imprevistos na sua vida, mas esses imprevistos eram acidentes de percurso. Na nossa sociedade, os acidentes se tornaram a normalidade.
O futuro é aberto, né? Até o filho do mais poderoso dos homens do mundo, Donald Trump, ele precisa se provar alguém na política, se ele quiser ser algum dia presidente dos Estados Unidos. Ok, pessoal? Posso ir? Ok, pode prosseguir. Então, o que está em jogo é como que as operações dos sistemas da sociedade, os sistemas funcionais, e aí eu vou entrar também, a sociedade não, diferenciada funcionalmente, não basta para explicar a si mesma. Outros níveis de diferenciação sistêmica precisam ser considerados, como uma considera a diferenciação entre sistemas funcionais, organização e interação. Nesse aspecto, as organizações têm um papel fundamental, porque elas tomam decisões. Enquanto sistemas funcionais, elas tomam decisões que incluem uma minoria e excluem uma maioria, né? Enquanto sistemas funcionais, a princípio, não excluem. Todo mundo, a princípio, poderia realizar pagamentos, participar da política, casar, estudar, ter direitos, né? Não há, em relação aos sistemas funcionais, uma regra de exclusão de início. Mas essa exclusão acontece, de fato, na prática, porque todos os sistemas funcionais dependem de organizações. Então, você só vai estar incluída na política se você for membro de um Estado-nação. Você só vai estar incluído no sistema de saúde se você tiver um plano de saúde ou for membro de um Estado-nação, que te garante um SUS ou um sistema público. Você só vai estar incluído na educação se você puder pagar ou for membro de um Estado-nação, que te garantiu acesso à educação, né? E em relação aos meios de comunicação de massa, a mesma coisa, ao esporte, a mesma coisa, enfim. A questão da inclusão, ela se pluraliza bastante em diferentes papéis, né? Tem uma ampla discussão sobre isso, tem papéis de especialistas, papéis de não especialistas, né? Gradações, eu não vou entrar nisso aqui. O que eu quero focar é que há um reacoplamento das desigualdades com a diferenciação funcional na sociedade, na medida em que as desigualdades passam a orientar duas coisas: a seleção de programas sistêmicos e a seleção de pessoas. Os sistemas funcionais precisam de programas, por exemplo, o sistema econômico precisa de programas de consumo, de crédito. Para onde vai o dinheiro? Né? Estamos numa crise da pandemia, o Banco Central brasileiro decidiu alocar dinheiro. Há programas de decisão econômica foram decididos pelo Ministério da Economia. O dinheiro, como sabemos, foi todo para o banco, e está lá intocado nos bancos. Né? E isso tem consequências para a seleção de pessoas. Que pessoas têm acesso a esse dinheiro? Pessoas tidas como de baixo risco. Empresas pequenas, Paulo Guedes já falou que não podem ter dinheiro porque elas quebram mesmo. O capitalismo, o neoliberalismo de quem já tem. Né? Então, desse modo, as desigualdades que os sistemas funcionais encontram pelo mundo, elas não tendem a desaparecer. Elas tendem a se reproduzir. Nesse ponto, faz sentido, sim, a pergunta anterior sobre a questão de uma dimensão, de um viés retórico, porque, de fato, o próprio Luma afirma, a diferenciação funcional amplifica as desigualdades. Esse é o resultado. A sociedade global é uma sociedade extremamente desigual. Mas há tendências contrárias, há tendências contraditórias, tanto a nível dos estados nacionais, de redução da desigualdade, até um país desigual como o Brasil já experimentou essas tendências, como eu falei aqui, o período de 45 a 64, que é o nosso maior período de redução de desigualdade. O período recente também foi o período, né, dos governos do PT, houve uma redução de desigualdade, embora não na renda, mas no status, na dimensão educacional, essa redução da desigualdade foi muito significativa, e ela, inclusive, gerou revoltas e tudo, né? A nível global, né, a China, a ascensão da China, a ascensão da Coreia, é claro que a diferença entre centro e periferia não desaparece, mas as posições no jogo centro e periferia se alteram, como a gente vai discutir também depois. Então, só para resumir, a diferenciação funcional implica que os subsistemas funcionais da sociedade não tomam mais as desigualdades do seu entorno
por exemplo, o sistema econômico não toma mais as desigualdades econômicas como fatos sociais necessários. Esses subsistemas são, ao contrário, como sistemas que constroem suas estruturas por meio de suas próprias operações, levados a erigir internamente suas próprias assimetrias, mesmo que para isso eles desenvolvam, né, certas interdependências com assimetrias de outras ordens sistêmicas, de outros sistemas. A questão empírica é o grau em que as desigualdades de dentro de um sistema estão ou não entrelaçadas com as desigualdades de fora. O grau de contingência vai ser definido por isso, né? As desigualdades econômicas de um país podem determinar, em maior ou menor grau, as suas desigualdades políticas. E, com isso, a política pode ter maior ou menor poder de combater desigualdades econômicas. Isso não é uma questão decidida a priori na evolução da sociedade. A pandemia está aí para mostrar. Pessoal, ok? Ok, professor. Eu acabei de perder aqui, mas eu vou voltar para o outro slide. Tá, eu estava aqui. Quando é que esse livro sai em português? Não vai sair. Eu estou fazendo um outro livro, atualizando essas questões no começo do ano que vem. Eu estou terminando agora, em um mês eu estou terminando o livro, aí o processo de editoração deve demorar aí uns meses. No começo do ano que vem não vai sair o mesmo livro. Eu vou atualizar e tudo com essas discussões mais recentes, pós-colonialismo, que é o que eu vou falar agora aqui. Né? Vai ser dos mortais, né? Em português. Né? Para os mortais, em português, né? Em português. Vai ser em português. Então, gente, aí, concretamente, eu tenho buscado aplicar essa perspectiva teórica em vários planos de análise. Por exemplo, em pesquisa sobre o usuário de crack, uma divergência grande que eu desenvolvi com o Gessé Souza foi o seguinte: a formação familiar do hábitos precário não faz a ralé, não determina. É possível um usuário de crack virar cidadão. Isso foi o resultado de uma pesquisa que a gente fez em 2014, 2013. Aí eu passei por... Eu vivenciei uma ruptura intelectual com o Gessé Souza. Nesse momento onde a contingência da desigualdade na própria estrutura de vida de um indivíduo que o Gessé considera como ralé se mostrou visível através do poder de determinados sistemas sociais, como os sistemas da política pública, de transformar a expectativa e a pessoa social, no sentido lumaniano do termo, o conjunto, ser pessoa no sentido lumaniano é ser endereço da comunicação, é ser relevante para a sociedade. Então, o usuário de crack pode ser relevante, mas pode ser relevante para a sociedade, dependendo, por exemplo, da política pública. Então, a minha primeira ruptura foi essa, a primeira aplicação empírica, digamos assim. Né? E, teoricamente, eu tenho buscado, saiu agora recentemente, semana passada, um texto, vai sair esse ano mais um outro, sobre a América Latina especificamente, onde eu discuto como é possível pensar as desigualdades ditas coloniais ou neocoloniais, né, na sociedade global contemporânea, reconstruindo para isso a trajetória dessas regiões, né, tidas como regiões coloniais, porque isso está em jogo também. Não sei se é possível, eu estou muito convencido de que não é possível reduzir a relação da Europa com a América Latina entre os séculos XVI a XVIII ao colonialismo. O colonialismo foi uma relação fundamental, mas não foi a única. Né? Nesse ponto, eu estou plenamente de acordo com o Aldo, né? E a leitura do texto dele realmente me deixou muito contente nisso. Então, aí eu faço um diálogo direto, mais detido do que Aldo nesse aspecto, com aquele semiólogo argentino, o Walter Mignolo, né? Que se tornou um dos principais expoentes do decolonialismo, ou pós-colonialismo, né? Como se costuma chamar. E uma das questões fundamentais do Walter Mignolo, em seu debate com Quijano e Wallenstein, é a reconstrução da história da modernidade. Né? A modernidade tem que ser vista como modernidade / colonialidade. Não há modernidade sem colonialidade. É como se a colonialidade seria
um contraponto necessário, o lado obscuro e necessário da modernidade. Essa é a tese conhecida de Mignolo, né? Para ele, portanto, a história da modernidade não pode ser contada apenas a partir do século XVIII, como Luhmann, Weber, Marx, Durkheim, todos os sociólogos contam. A transição da sociedade pré-moderna para a moderna, né? Se daria no final do século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Industrial, etc. Século XIX, século XX, a modernidade está ali constituída. Essa história da modernidade para Mignolo esconde justamente o colonialismo. Portanto, incluir o colonialismo na história da modernidade significa retroceder até o século XVI e contar a história do circuito comercial colonialista do Atlântico Sul. Colonização espanhola e portuguesa, francesa, né? América Latina, América Hispânica, né? E aí eu proponho um diálogo produtivo e crítico entre a teoria dos sistemas e o pós-colonialismo. Para mim, é um diálogo assimétrico, porque a teoria dos sistemas, para mim, é superior, né? Ela tem ela pode aprender e tem que se corrigir, mas ela é superior. Eu vou argumentar por quê. Há semelhanças epistemológicas e ontológicas entre a teoria dos sistemas sociais e o pós-colonialismo. Ambas veem o mundo social a partir de uma teoria da diferença. Tudo que é social é constituído a partir de uma diferença. Como no pós-colonialismo, a diferença entre o Ocidente e o Oriente, a América do Norte e a América do Sul, a metrópole e a colônia, né? O selvagem e o civilizado, né? O Ocidente e o resto, como Stuart Hall vai dizer, ou o Oriente e o Ocidente, como Eduardo Said, né? Na minha teoria sistêmica, a própria diferença entre sistema e ambiente. Então, só existe a identidade porque existe a diferença. A diferença é prévia em relação à identidade. Essa visão pós-estruturalista, a gente poderia dizer que está, né, compartilhada pela teoria social, teoria literária, etc. Né? O segundo ponto é a ruptura com a dicotomia sujeito e objeto. O mundo social não é um mundo de sujeitos que se relacionam com objetos, mas um mundo de construções sociais. Né? Tanto o sujeito como o objeto são construções sociais, resultados de uma mesma prática social. Né? O terceiro ponto em comum entre as teorias sistêmicas e o pós-colonialismo é a ideia de que o conhecimento do objeto social, do mundo social, é parte do mundo social. Todo conhecimento do mundo social é uma auto-observação do mundo social. Então, não existe conhecimento desengajado do mundo. Mas aí as diferenças começam a cessar. As semelhanças começam a cessar, as diferenças começam a aparecer. E a principal diferença é justamente a visão sobre o que é o mundo social. Concretamente falando, o mundo social moderno. A teoria sistêmica luhmanniana vê o mundo social como um mundo diferenciado em universos distintos de prática. Os famosos sistemas funcionais. O mundo social tem práticas morais, práticas econômicas, práticas políticas, práticas amorosas, práticas religiosas, práticas artísticas, científicas, esportivas, etc. Para o pós-colonialismo, o mundo social é sempre político. Todas as outras práticas são determinadas, sobredeterminadas pela relação de inferioridade e superioridade política. É a dominação política que explica, né, praticamente tudo. O social é sempre político. Então, essa teoria difusa do poder, que, né, é comum não só ao pós-colonialismo, mas a outras visões pós-estruturalistas, como, né, o Foucaultianismo, né, está em Judith Butler. Então, essa ideia de que o social é sempre político, a própria teoria do populismo de Laclau e Mouffe, né, são teorias que subsumem o social ao político. E não é isso que eu faço. Né? Eu sigo Luhmann e aí faço uma crítica ao pós-colonialismo, nem as desigualdades sociais e nem o mundo social como um todo podem ser explicadas apenas a partir de relações de poder. Né? Do ponto de vista concreto da sociedade moderna, isso implica numa diferença fundamental entre ver a sociedade moderna como determinada pelo primado colonial, como ainda é a visão de Mignolo, ou de Wallenstein, ou de Quijano, né?
ou de outros, né? E a visão de Luhmann, na qual as diferenças e desigualdades no interior da sociedade moderna não são resultados sempre de dominação entre identidades geohistóricas, né? Como diria Mignolo, mas sim resultados de diferentes lógicas funcionais. Não há uma continuidade entre a lógica colonial que predominou entre os séculos XV e XVIII e a modernidade que se constituiu e se globalizou a partir do século XVIII e século XIX. É uma ruptura. Enquanto o pós-colonialismo vê continuidade, eu vejo, inspirado em Luhmann, ruptura, né? Nessa ruptura, nessa visão, eu me distancio, por exemplo, do meu colega e amigo Guilherme Leite Gonçalves, para quem a diferenciação funcional não é mais do que uma ideologia da hierarquia neocolonial. Para mim, não é isso. Para mim, as hierarquias neocoloniais são o resultado, né, da diferenciação funcional que atualiza e reproduz diferenciações herdadas das sociedades coloniais, sim, mas as coloca em outro patamar, permitindo que um país que foi colonizado como a China se transforme num centro econômico e político global, né? Há ainda uma outra semelhança, que é a obviedade de ver, para as duas teorias, uma obviedade, as diferenças regionais globais como produtos as diferenças regionais como produtos de lógicas globais. Nesse ponto é interessante, que também supera o nacionalismo metodológico. Wallenstein também supera, Quirano também supera, né? Mas aí eles superam para ver tudo determinado pela relação de dominação, enquanto na teoria sistêmica as relações de dominação, o poder e a política constituem uma parte da história, não toda ela. O professor... Então, a globalização... Oi. Professor, com relação a essa resposta que o senhor deu, com relação à ruptura em termos de dominação do período da América Portuguesa para o nascimento do Brasil, por exemplo, e a pergunta que foi feita pelo colega anteriormente, da perpetuação da desigualdade econômica, a resposta poderia ser a mesma? Há um rearranjo do ponto de vista político, mas a dominação política ela continua. Ela continua, mas hoje os negros têm direitos políticos. É claro que eles são os mais desprivilegiados, há uma herança escravocrata, mas essa herança não se explica, essa herança ela é atualizada. Ela não é a escravidão que explica, né? São sistemas funcionais que reproduziram a escravidão. E ela não foi reproduzida sempre, né? É claro que parece um exemplo que reforça o preconceito, mas para mim não. Quando você considera que a inclusão do negro no imaginário nacional com Vargas foi decisiva, eu tenho, por exemplo, uma outra leitura na ideologia da miscigenação, ela é ambígua, na minha opinião, ela inclui simbólico-politicamente o negro na identidade nacional, e a inclusão no futebol, na esfera artística, não é uma fantasia compensatória para a exclusão na economia e na política, ela é uma forma de inclusão, né? Ou seja, o racismo se tornou criticável, né? É claro que isso é muito pouco, mas não é só criticável, nós temos políticas de ação afirmativa, nós incluímos os negros na universidade com todos os problemas. É claro que tem uma sociedade racista, uma sociedade que mata negros, né? E isso tem a ver com a escravidão, mas tem a ver com a escravidão não quer dizer que há uma linha de continuidade, né, pura e simplesmente. A história, na minha visão, é muito mais complexa, tem a ver com decisões. O Brasil tomou decisões, e isso a história do racismo mostra muito bem, não só no Brasil. Houve retrocessos no Brasil e nos Estados Unidos. Os negros americanos ganharam direitos políticos no século XIX com Lincoln, e depois, 30 anos depois, perderam esses direitos. Houve a escravidão anterior. É porque a dinâmica da política americana do século XVIII e XIX levou a isso. E o Brasil tomou decisões políticas de punir os negros libertos, trazendo imigrantes, uma política migratória racista de Estado, ao contrário dos que dizem que não houve racismo de Estado no Brasil, como, por exemplo, o nosso querido Guilherme, lá da Unicinos, mostra. Houve, sim, uma política racista de Estado, e isso significa, portanto, que não é a escravidão em si
como uma estrutura do passado a determinar o presente que explica o racismo, mas sim uma série de decisões sistêmicas da política, mas não só da política, que vão reiterando e até amplificando, né, essas desigualdades raciais. Não deixa de ser, por isso, contingente. Eu acho que é assim na mesma linha. Eu acho que o racismo brasileiro é o exemplo mais concreto, né, para debater essa questão aí, se é retórico só, se não é. Concordo contigo nesse ponto. São perguntas equivalentes. E as respostas seriam também, de certo modo. Certo? Posso? Eu já estou chegando ao fim. Obrigado, professor. Então é o seguinte, né? Nessa concepção aí que eu estou desenvolvendo, nesse último artigo, ela vê a globalização dos sistemas funcionais como um processo entrelaçado, não só a partir do século XIX, quando os sistemas funcionais já são globais e constituídos como globais, há um esporte global, uma economia global, né? Comparações globais são feitas, a globalização não é um fenômeno do século XX, na teoria do sistema isso é ponto pacífico. A globalização é um fenômeno do século XIX. Né? Mas o entrelaçamento do desenvolvimento da sociedade moderna na sua gênese, e não apenas na sua expansão, e é isso que eu acho interessante, né, modéstia à parte no meu artigo, mas não só porque está no meu, porque eu vi o Aldo desenvolvendo também isso, é que na gênese da modernidade, e aí eu faço uma concessão à teoria pós-colonial, a Polônia participou. Não há como entender, a modernidade não foi funcionalmente diferenciada, não foi um fenômeno endógeno à Europa, como o Numa descreve. Há uma correção, há uma necessidade de correção que eu proponho na teoria sistêmica. É preciso reescrever a história da modernidade europeia, reconectando a modernidade europeia com a colonialidade. Sim, Mignolo tem razão, mas não só reduzindo tudo à colonialidade. Haviam relações simétricas, né, de certo modo, principalmente na América espanhola, mas também na portuguesa. Eram minoritárias essas relações simétricas? Eram, mas elas existiram. Né? Não é para passar pano para dominação disso não, gente, tá? Por favor. É sociologia, para entender como é que funciona. Né? Então, também um outro aspecto é o seguinte, que a diferenciação funcional é sempre incompleta. Não há essa história de uma diferenciação funcional perfeita no centro. Como assim? Né? Nem se a gente for separar a Segunda Guerra Mundial, como se fosse toda a história, que não é, mas até 1958, a Bélgica exibia zoológicos humanos. 1958, na Bélgica, não era no Brasil, era na Bélgica. Né? E o racismo americano, aquilo que nós vimos essa semana, os Estados Unidos, então, têm diferenciação funcional no norte, mas não tem na Flórida, como é que é? Então, a tese de uma diferenciação funcional do centro, completa, como contraponto comparativo para a periferia, não procede. A diferenciação funcional é incompleta em qualquer lugar. Ela é primária, porque ela é uma lógica dominante, mas ela não é hegemônica, no sentido de que ela elimina e não é mais desafiada por nenhuma outra lógica. Então, não só quando a modernidade está constituída, esse globalismo no século XIX, mas também antes. Né? Há um processo de coevolução entre centro e periferia, e houve diferenciação funcional no Brasil, inicialmente. Nós não trouxemos a diferenciação funcional só de fora. Né? As civilizações maia e asteca eram civilizações estratificadas, altamente sofisticadas, que tinham ciência em gestação, que tinham política centralizada em gestação, estatística, né? Tudo que a Europa tinha. Né? E levava a um processo de diferenciação funcional interno. Né? Esse é o artigo do Aldo e do Hugo, vocês vão discutir na semana que vem. Então, portanto, não tem nem idealização da diferenciação funcional, nem uma teleologia de uma perfeição a ser atingida na América Latina, como já foi na Europa, e muito menos uma harmonia, como se os sistemas funcionais tivessem as mesmas chances. Né? Ao longo da história, predomínio de determinados sistemas sobre os outros, como no nazismo, um predomínio da política totalitária sobre todos os âmbitos da vida. Né? E durante o neoliberalismo dos últimos 30 anos, o predomínio da economia, por exemplo, sobre outros sistemas. Durante a pandemia, de certo modo, um predomínio da saúde. Stichler escreveu há pouco tempo. Né? Mas nenhum desses predomínios também é necessário. Né?
enfim, eu não vou entrar nesse ponto aqui. O meu argumento, para fechar, é que há uma descontinuidade em termos de desigualdades coloniais e neocoloniais modernas. Eu uso o termo desigualdades neocoloniais porque existem, sim, estratégias neocoloniais modernas, mas elas não são mais baseadas numa cosmologia colonial como no passado, entre centro e periferia, na qual o centro se via como naturalmente superior e a periferia como naturalmente inferior. A crítica de Mignolo não pode ser vista como uma crítica externa da modernidade. Ele não está fora da modernidade. O intelectual argentino que gozou da mais ampla proeminência no mundo inteiro, chega a soar, sinceramente, até meio ridículo, né? Desculpa o termo, ele falar que está fora, fazendo uma crítica externa à modernidade, presente como esteve em todas as universidades do mundo, né? E usando como parâmetro normativo para criticar a modernidade justamente a normatividade moderna, como justiça, direitos humanos e diversidade epistêmica. Não há novidade nenhuma nisso aí, como ele propõe na ideia de uma diversalidade. A ideia de diversidade, justiça, direitos humanos está na Carta de Direitos Humanos da ONU, né? Não só lá, né? Então, falta uma reflexividade ontológica à teoria pós-colonial. Falta enxergar a sua própria condição de possibilidade. Falta ver a si mesma como produto da modernidade, como herdeira da própria modernidade. Pessoal, posso ir? Vocês estão ouvindo? Ok, professor, pode continuar. Então, eu chego a 3 conclusões parciais sobre as desigualdades entre centro e periferia, ou desigualdades neocoloniais, como se queira chamar. A primeira, a condição periférica não é unitária. Um país economicamente periférico pode ser politicamente mais relevante globalmente do que é economicamente. Por exemplo, o caso de vários países da Europa, né? Que tem uma projeção política muito maior do que a sua projeção econômica, simplesmente por fazerem parte da União Europeia. O Brasil é a 8ª economia, o 9º do mundo, e, ao contrário, não é o 9º país politicamente mais importante do mundo. Há, na política global, espaço para avanços e retrocessos, independente da questão econômica. Eu poderia dizer em relação, por exemplo, a outros sistemas funcionais, por exemplo, a religião. O Brasil é um centro de religião global, exportador de religião global, e não importador. O Brasil é um centro de exportador de música global. O Brasil é um centro exportador de cinema global, né? Então, não há uma realidade. A periferia não pode ser vista como uma geografia unitária, uma identidade geohistórica, como propõe Walter Mignolo. Segunda conclusão. Há uma reentrada no sentido humaniano da diferença centro-periferia no centro e na periferia. Tem centros na periferia, na América Latina, e tem periferias no centro. O próprio Walter Mignolo, quando descreve a mudança do colonialismo do século XVI e XVIII para a modernidade que esquece o colonialismo do século XVIII, fala que Portugal e Espanha, que eram centros, se transformaram no terceiro mundo dentro do primeiro mundo. De centro viraram periferia, ou semi-periferia. A gente pode também usar esse conceito, não cabe perfeitamente, como propõe Zé Maurício Domingues e até o próprio Wallenstein. A terceira conclusão é que a diferença entre centro e periferia, sobre qualquer desigualdade, qualquer estrutura de desigualdade, tem que ser vista como uma estrutura que decorre de operações sociais. E não como estruturas sociais, na teoria sistêmica, não existem por si mesmas. Elas precisam ser constantemente reproduzidas. E a reprodução, na verdade, nunca é a reprodução do mesmo. Toda reprodução sempre altera alguma coisa. E mesmo assim, falando-se em reprodução, se puder falar, a estrutura precisa ser reproduzida, seja enquanto semântica, os discursos, né, coloniais, de inferior, superior, seja enquanto estrutura real mesmo. E há sempre uma correlação entre estrutura e semântica, né? Então, é necessário olhar o caráter operativo, processual, da diferença entre centro e periferia. Um exemplo muito interessante
interessante, para mim, o melhor exemplo empírico são as pesquisas do nosso sociólogo Fabrício Neves, que também vai estar no curso aí, sobre a biotecnologia. Ele discutiu isso no nosso seminário, no mês passado, né, mostrando, através das suas entrevistas, como que há um processo de atribuição de status periférico ou central por parte dos próprios pesquisadores ao seu trabalho. Pesquisadores brasileiros que descobrem coisas inovadoras, reproduzem, atribuem a si mesmo uma característica de pesquisadores periféricos, enquanto outros não. Né? Eu, por exemplo, não acho que a sociologia que eu faço é periférica, não. E eu acho que muitos de nós também não consideram. Eu acho que Aldo não considera que a sociologia que ele faz é de qualidade inferior à que é feita em Bielefeld, com toda... sem modéstia, eu acho que em muitos aspectos é de qualidade superior. Né? Eu acho que Marcelo Neves, por exemplo, é de qualidade superior à sociologia de André Kisserling, que é um humaniano do centro. Então, não há uma necessidade, né, estrutural, né, na diferença centro-periferia. É claro que isso não quer dizer nenhum voluntarismo. Quer dizer o seguinte, ao invés de ser cosmológica, como era no colonialismo, legitimada pela religião, a desigualdade entre centro e periferia ela tem que ser decidida politicamente, economicamente, cientificamente, né, futebolisticamente. Né? A gente não pode desprezar esses sistemas funcionais aí, como futebol, arte e religião, não. Eles são fundamentais também. Né? Então, há uma pluralização das referências comparativas. Não pode comparar só o centro com a periferia, no sentido de que as realizações funcionais do centro são sempre superiores. A arte da periferia, a política da periferia, a economia da periferia, né, pode ser o centro. A religião da periferia, Weber tem essa frase, né, a religião da periferia é sempre mais potente que a religião do centro. Né? E nem concentrar toda a comparação no Estado nacional. Né? E aí, a correção interna que eu proponho mais fundamental da teoria sistêmica é a tese da transição. E aí eu dialogo explicitamente com Aldo, né, onde a ideia é ver que a transição da sociedade funcionalmente diferenciada na Europa não pode ser descolada de uma análise sobre a relação entre a Europa e a América Latina. Né? O maior desafio para a teoria da sociedade mundial é o de problematizar a história da modernidade, substituindo a narrativa única de uma diferenciação funcional desenvolvida no interior da Europa e depois apenas expandida para o resto do mundo por narrativas plurais sobre a experiência de cada contexto com o desenvolvimento entrelaçado e múltiplo de sistemas funcionais globais, mesmo que os centros tenham sido a Europa. Bem, gente, eu paro por aí, acho que já falei em 1 hora, prometi falar menos, né? Mas não consegui, enfim. De qualquer maneira, eu estou de cá. Nada, foi muito bom, tranquilo. Como é que você quer fazer agora, Roberto? Quer que o pessoal faça pergunta? Como é que você quer dar continuidade aí? Agora eu quero que o pessoal faça pergunta.